capítulo 3, louvado seja Deus, hoje é o encerramento da campanha, né? Louvado seja Deus. Eclesiastes, seu capítulo 3, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, no seu versículo 1, aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Assim está escrito o texto sagrado: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vou ler o mesmo versículo novamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Pode ser assim, glorificando o Senhor. A epígrafe do texto vai dizer: há tempo para tudo. Ainda hoje a gente divino estava lendo em uma outra Bíblia e vai dizer que é a hora, né? Tempo também está ligado à hora, né? E nós sabemos que o Senhor lhe concedeu a Salomão a sabedoria de descrever como seria esse tempo aqui na terra. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é eterno. Deus, ele não se baseia com este tempo, porém ele determinou, ele foi o Deus que ditou esse tempo para a minha e para a sua vida. Estamos aqui porque nós já passamos pela fase do tempo do nascer, né? Outrora, a nossa mãe descobriu que estava nos gerando, né? E ali passou todo o tempo da gestação e hoje, graças a Deus, estamos aqui, vencemos essa etapa do nascer. Sabemos que tem muitos que nem conseguem chegar a romper essa fase, mas aprove a Deus que nos deu a oportunidade da gente nascer para que a gente pudesse vivenciar todos os propósitos de Deus abaixo na terra, né? Nós sabemos que aqui Salomão ele começa a descrever que há tempo de nascer, também há tempo de morrer. E a gente não gosta muito de falar sobre esse tempo de morrer, né? A gente não sabe lidar muito com a questão da morte, porque nós de fato fomos feitos para ser eternos, mas provamos da morte e depois, logo após, segue-se o juízo. Mas Jesus, ele foi alguém que nasceu, que desenvolveu todo o seu propósito aqui na terra, mas também morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter a vida e a vida eterna. Jesus também, nós sabemos que Jesus foi aquele que foi colocado dentro do ventre de Maria através do Espírito Santo de Deus. Ele precisou passar por esse processo do nascimento. Sabemos que Jesus, ele nasceu, e ele nasceu com um propósito de vir para salvar a humanidade, um propósito de nos trazer de novo a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele viveu todos esses tempos que estão aqui, descrito no livro de Eclesiastes. Ele nasceu, ele morreu. Jesus, ele veio para arrancar aquilo que o Senhor não tinha plantado, mas também veio para plantar a semente da palavra sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Né? Sabemos que Jesus, ele veio também para desfrutar o tempo do chorar, e já foi falado nessa noite através da canção. No livro de João, capítulo 11, vai dizer que Jesus, ele chorou. E ele chorou por quê? Porque o seu amigo Lázaro, ele tinha morrido. A Bíblia vai dizer que Lázaro, ele adoece. E quando ele ainda estava doente, chega a notícia para Jesus. Marta e Maria mandam chamar Jesus. Ela estava baseada no seu tempo humano. Elas queriam que Jesus viesse para poder realizar um milagre. Mas Jesus não chega no tempo dela. Jesus chega no tempo dele. Aleluia. E essa questão do nosso tempo, aliada com o tempo de Deus, às vezes a gente não sabe como se comportar. Porque ele é eterno, ele é soberano. Ele é soberano acerca desse tempo que a gente está acostumado. E a Bíblia vai dizer que Jesus não chega no primeiro, não chega no segundo dia, não chega no terceiro dia, e ele chega no quarto. E nós já aprendemos um louvor que foi cantado aqui. Ele chegou depois para impactar. Jesus poderia chegar no primeiro.
ao amanhecer. E às vezes Aleluia. parece que uma noite dura 2, dura 3. E a gente pergunta quando é que vai ser o amanhecer. É assim mesmo. Mas rompe, o amanhecer do Senhor chega. A alegria chega porque Ele sabe da nossa estrutura. E esse tempo do choro está determinado junto com o da alegria. Então Jesus, Ele chorou. Mas após Jesus chorar, após Jesus se comover, Ele proporcionou alegria naquela família. Porque quando Jesus chega na porta daquele túmulo, que Ele manda tirar a pedra, Ele dá uma ordem: Lázaro, venha para fora. E quando Lázaro veio para fora, aquilo que era choro foi substituído pela alegria. Mas a gente precisa passar, eles tiveram que passar pela fase da espera. E assim também somos nós. O tempo veio para nos ensinar a gente esperar. Amém, Jesus. Mas a gente não quer esperar. Vamos ser sinceros? Ontem eu machuquei meu braço. E eu tive que ficar na sala de espera por volta de umas 3 horas e meia. E todas as vezes que eu pensava em reclamar, Marcos, sabe que eu olhava? Na telinha tinha paciente. E eu tinha que ficar ali. Eu era paciente. Às vezes a gente foge da paciência. Magali disse que eu sou muito agitada. Mas ontem eu tive que sentar. E eu não pude nem espernear. Eu não pude nem ficar chorando muito porque eu queria ser logo atendida. E todas as vezes que eu queria ser logo, eu olhava para a tela e dizia: paciente. É, E o Jesus. Senhor estava me ensinando. Estava me ensinando que às vezes eu preciso ir para a salinha da paciência. E deixar Ele agir na minha vida. E deixar o meu nome aparecer lá no painel. E saber que Ele não se esqueceu de mim. Assim mesmo é você. Porque às vezes a gente quer pular o banco da paciência, missionário. A gente quer apressar, a gente quer acelerar os processos. Achando que isso vai fazer com que Deus mude aquilo que Ele já determinou. Já está determinado. Não tem como mudar. Não tem como alterar. Agora eu vou te dizer uma coisa: Ele chega no tempo certo e na hora certa. Livro de Gênesis vai dizer que Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão sai da terra e vive nos caldeus com 75 anos. E ali Deus vai caminhando com Abraão, caminhando com Abraão, caminhando com Abraão. Deus muda o nome de Abraão, mas faz uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, só que a sua mulher não podia ter filhos. Imagina, Deus faz uma promessa impossível e a mulher não pode ter filho. Como é isso? E vai se passando o tempo, vai se passando o tempo, vai se passando o tempo. Depois Deus resolve de novo visitar Abraão. Só que Deus não vai agora falar mais com Abraão, agora Deus vai falar com Sara. O anjo pergunta: cadê Sara? Onde é que está Sara? E Sara estava onde? Escondida atrás da porta. Porque Sara sabia, né, que acreditava que vinha coisa de Deus, coisa boa, então ela ficou ouvindo. Só que ela não imaginava que era que o anjo ia falar. Porque às vezes a gente está com uma expectativa tão grande que possa acontecer algo, mas a gente não está preparado para aquilo que o céu vai comunicar a gente. A gente quer, mas quando Deus fala, parece que a gente ouve e parece que não vai acontecer. Você já viu isso? A gente quer uma coisa. Aí quando o céu resolve marcar o tempo para falar com a gente fica sem acreditar. É assim mesmo. Aí diz a Bíblia que o anjo pergunta: cadê Sara? E Abraão fala com a Sara: é porque dentro desse tempo, no outro ano, eu vou voltar nesse mesmo tempo e ela vai ser mãe. Era o céu dizendo para aquela família: o tempo de espera está contado. E se você já entendeu, o Senhor está dizendo para alguém aqui que está há muito tempo na fila da promessa, já está há muito tempo sentado na cadeira da espera, mas dentro desse tempo, como te provou outro ano, vai acontecer, porque Ele é fiel. O anjo disse: voltarei. Não, o anjo falou que no outro ano ela estaria grávida. E ela humanamente faz o quê? Riu. Sorriu. Porque ela não acreditou. E mais uma vez é a gente querendo associar aquilo que é sobrenatural com o natural. Deus chegou para dizer para ela: pode contar o tempo. Se fosse uma mulher com mais fé, já preparava o chavão. Olha aí. É forte. Imagine só. Se foi Deus que falou, quem acredita prepara o cenário. Se ela acreditasse, não comprava o chavão. Mas ela sorriu. E quando Deus falou para ela, porque ela sorriu, ela está
pela sua. E todo tempo de espera em Deus vale a pena. Eu estou esperando por uma grande vitória. Eu creio que quando chegar o tempo, Deus vale tanto a pena o tempo da espera. Ô, glória! Só que a gente só quer que aconteça logo. A gente não aprecia. No tempo que o Senhor faz uma promessa para a gente, e até o tempo do cumprimento, a gente não quer apreciar. A gente não quer desfrutar do relacionamento com Deus. Tudo que a gente quer que aconteça. Deus liberou a palavra, tem que ser agora. Deus falou, tem que ser agora. Aí é onde gera impaciência, aonde vai dando abertura para vários sentimentos, para até tentar descredibilizar aquilo que Deus falou. Mas Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E aqui a Bíblia vai dizer que Jesus ele também presenciou o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de plantear e o tempo de dançar. A gente chora, mas também chega o tempo de dançar. Tem um tempo que a gente tem que vestir, né, as vestes de luto, mas tem um tempo que a gente tem que tirar essas vestes para voltar a dançar ao Senhor. E todos esses tempos estão determinados por... Não tem como a gente querer fugir. Não tem como a gente querer alterar. Não tem como a gente querer falar assim, Senhor, eu vou fazer assim, porque o Senhor vai mudar o tempo e vai acontecer. Não, já está tudo determinado por Deus. Então cabe a nós assim unir com o dono do tempo, para que a gente possa vivenciar os processos da maneira que Ele quer. Ontem eu aprendi isso sentindo dor. Se eu vou me unir com Deus, eu vou me unir com a palavra. Eu vou me unir com o louvor, eu vou me unir com a oração, que vai ser melhor para mim. E até quando eu tinha uma fase de dor que queria fazer a coisa, eu não faço nada não. Clame só o sangue de Jesus, porque daquela hora você vai ser atendida. A gente na sala de espera, a gente passando pelo processo com Deus, a gente aprende o que Deus quer conosco. Então não vai adiantar a gente querer pular de fase. Não vai querer a gente querer tentar adiantar o processo. E olha, quando não tem aqueles que querem dar uma ajudinha para Deus, como Sara também quis ajudar Deus, adiantar o tempo. Colocou a H dentro do propósito. Mas Deus, quando voltou para aparecer para falar com Abraão, não é, meu negócio não é com Ismael, é com Isaac. Amém. E decepção nossa é quando a gente quer dar uma ajudinha para Deus e colocar pessoas dentro do tempo que não é para estar naquele tempo. Só quem sofre consequências somos nós. Que a gente pensa de forma humana que pode ajudar Deus. Se é Ele que fez o tempo, se foi Ele que determinou todas as coisas, como é que a gente vai tentar querer ajudar Deus? Aleluia. E aqui, Salomão ele continua dizendo: há tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Quando eu olhava essa parte do abraçar e deixar de abraçar, eu também lembrei de Abraão e Ló. Quando Abraão sai da terra dos caldeus, o Senhor disse: saia da sua terra e da sua parentela. E ele resolveu levar Ló com ele. Chegou um tempo que os rebanhos estavam tão grandes e houve conflito entre os pastores de Abraão e de Ló. E teve que ter a separação. E às vezes a gente não entende que existe esse tempo de abraçar e deixar de Abraçar. Às vezes a gente pensa que só tem que ficar abraçado, só tem que estar perto, mas chega um tempo que tem que deixar de abraçar. Abraão teve que dizer para que não haja mais conflito entre os nossos pastores: você vai para onde você quiser ir, você vai, eu vou para o outro lugar. Chegou o tempo de se afastar, chegou o tempo de deixar de abraçar. Por quê? Porque estava tendo conflito. E às vezes o que a gente vai precisar fazer é isso: deixar de abraçar, é deixar de estar perto por algum momento. Mas a gente só consegue discernir esse tempo quando a gente está unido com Deus. Ainda foi ontem que eu perguntei, Eclesiastes também 8:5, vai dizer que o sábio vai conseguir discernir o tempo e o modo. E essa sabedoria para discernir o tempo e o modo não vem de qualquer forma. É uma sabedoria que está ligada com o temor a Deus. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Quando eu temo a Deus, meu coração está unido com o temor do Senhor, eu consigo discernir o tempo e o modo. E eu achei isso muito lindo, e isso me fez lembrar de duas parteiras que está lá no livro de Êxodo. Quando sai o decreto para que os meninos possam ser mortos
a Deus. E por elas temerem a Deus, ela conseguiu decidir o tempo e como fazer para salvar aqueles meninos. E o temor do Senhor trouxe livramento para aqueles meninos e Deus estabeleceu um novo tempo sobre a vida daquelas mulheres. Então, às vezes, a gente não busca esse temor e essa sabedoria e não consegue ter esse discernimento do tempo. O tempo vai passando. É como se a gente abrisse a torneira e deixasse a água lá. Como a água vai e não volta, assim também é o tempo, irmão. O tempo que passou, acabou. O ontem não deu mais como voltar no outro para corrigir o hoje. O que eu preciso é fazer tudo diferente do que eu fiz ontem para que eu tenha um resultado novo hoje. E assim também é na presença do Senhor. Às vezes a gente olha para algumas coisas que Deus já falou na nossa vida. E por que não se cumpriu? Parece que o tempo está passando e por que não aconteceu? É porque a gente não conseguiu discernir nesse tempo e nesse modo. Está faltando em nós esse discernimento. Para que a gente não venha perder a oportunidade que Deus nos dá. E aqui Salomão vai falar mais. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. Às vezes a gente guarda tantas coisas que não é para a gente guardar mais. Guarda memórias, guarda sentimentos, guarda pensamentos. Quando na verdade já passou esse tempo. Jesus. É o tempo de você lançar. É o tempo de você lançar, tirar de dentro de você. Quantas pessoas hoje não estão no nosso meio adoecidas? Porque tem guardado rancor, guardar ódio. Isso gera doenças. Porque não conseguiu discernir o tempo de lançar, de tirar, de jogar fora. E Salomão ele descreve para nós: há tempo, aleluia, de guardar e há tempo de lançar fora. E ele fala mais: há tempo de rasgar e há tempo de coser. Esse daqui pode ser um rasgar as vestes. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis 39, quando ali os irmãos de José pegou a túnica, rasgou as túnicas de José, para poder dizer que José tinha sido morto. Mas nós sabemos que a verdade não foi essa, porque nem toda mentira ela fica sem ser descoberta por muito tempo. O tempo revela a verdade. E o tempo revelou que José não estava morto. Chegou o tempo. E quando também fala esse tempo de rasgar, eu me lembrei também quando Jesus ele está ali na cruz e vai dizer que o véu do templo se rasgou. Esse tempo de rasgar colaborou para nós, para que nós pudéssemos adentrar no templo do Senhor, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de hoje estar na casa do Senhor. E aqui fala mais: há tempo de rasgar, é tempo de coser, é tempo de costurar. Louvado seja o nome do Senhor. Tempo aqui perto, tempo de estar calado e tempo de falar. É difícil quando a gente precisa se calar, né? Jesus. Esse tempo pega para todo mundo, né? É quando o céu fala para a gente: fique calado. Aí eu costumo falar: a gente tem que encher a boca de ar para não falar na hora errada. E enquanto eu li essa parte, tempo de calar, o Senhor trouxe o exemplo de Esther. Ela teve que ficar calada. Ela já sabia o decreto. E ela ficou calada, buscando a presença do Senhor. E Esther só falou no tempo certo. Ela foi até Assuero deu certo para ela. Ela tinha a oportunidade de falar, mas não era a hora. Se Esther fala antes dos dois banquetes, talvez ela tinha colocado tudo a perder. Ela teve que ficar calada. E às vezes a gente não consegue segurar a língua. A gente não consegue ficar sem falar. Jesus. Abre a boca na hora errada. Fala o que não é para falar. E esquece desse versículo que há tempo de. Nesse mesmo livro vai dizer que até o sábio, não é Provérbios que fala, né? Até o tolo, quando se cala, ele é sábio. Imagina só, o tolo é uma pessoa que comete tolice, mas quando se cala, é sábio. E nós, muitas das vezes, queremos se conseguir. Não, eu tenho que falar. Eu tenho que dizer. E
Amém. Não sentiu paz para poder falar? Fique calado. Às vezes você vai sentindo como alguém que, mas por que não defende? Mas por que não expressa a sua palavra? Não é porque não chegou a hora. Deixe Deus colocar a sabedoria no seu coração e te direcionar o tempo para você falar, e você vai saber o que você vai falar. E ele fala mais. Glória a Deus. Jesus. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Olha só. E tempo que a gente dá um amor, né, com a pessoa, que tempo que a gente não quer. Eu lembro do Deus de uma que a gente parece cão e gato. Tem dia que dá, mas tem dia que eu vou lá, não quero nem ligar pra ele, porque ele me estressa demais. E aqui há um tempo. É porque nós somos muitos amigos, a gente conversa muito. Então, tem dias que a gente está ali mesmo, assim mesmo, né? é. Mas tem dia que eu não quero nem ligar o telefonema dele. Porque o tempo do aborrecimento, e a gente precisa entender que esse tempo também foi determinado por Deus. Há tempo de amar, mas há tempo de aborrecer. E ele ainda descreve mais. Há tempo de guerra e há tempo de... Tem tempo que está tudo bem, mas tem tempo que está uma guerra. Parece que a guerra se instala, mas chega a paz do Senhor. Tem tempos que a gente dá lá igual o Salmo 46, Senhor, vai cessar essa guerra que se instalou até o fim da terra. Chega com a tua paz. E quando a gente menos espera, chega a paz. Chega a calmaria do Senhor, porque esse tempo é determinado por... E ainda a Bíblia vai falar mais. Glória a Deus. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que ele trabalha, né? Tem visto o trabalho que Deus deu aos seus filhos aos homens para exercitar. E a irmã falou, tudo se fez formoso no seu tempo. Para se fazer formoso, para ser atraído, tem que ter o... Se for antes do tempo, não vai ficar formoso. Se for antes da hora, não vai ter formosura. As pessoas não vão olhar e vão dizer que bonito, porque foi antes do tempo. Deus, ele quer que a gente viva essa formosura. Mas para isso nós temos que esperar o processo do... Se não esperar o processo do tempo, não tem como ficar formoso. Não tem como ficar bonito. Não tem como a gente de fato viver o que está escrito na palavra do Senhor. Então que nós possamos nessa tarde aprender com a palavra do Senhor. O Senhor não vai chegar no meu tempo, não vai chegar no seu tempo, porque já tem um tempo determinado. E enquanto nós estamos vivos, vamos desfrutar todos os tempos com o dono do tempo. Porque chegará o tempo que a gente não vai estar mais aqui. E a Bíblia vai dizer que vamos se preparar para tudo, menos para a velhice e para a morte. Jesus. A gente não quer se preparar para isso, mas a Bíblia nos orienta que é melhor que a gente se prepare. Não podemos viver a vida como se ela não tivesse um tempo determinado. Porque a gente já teve um entendimento que tudo já está pronto, tudo já foi feito por Deus. A gente precisa se enquadrar naquilo que o Senhor quer. A Bíblia também vai dizer no mesmo livro de Eclesiastes que é para em todo tempo as nossas vestes serem ricas. Eu achei lindo porque aqui não tem um tempo determinado, é em todo tempo. Você tem escolha para que sua veste fique alta? É todos os dias. Em todo tempo que as suas vestes sejam altas. E não falte o óleo sobre a sua cabeça. É o Senhor dizendo, eu determinei um tempo para tudo, mas para ser santo é em todo o tempo. A igreja do Senhor não pode se esquecer disso. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, mas para a santidade é em todo tempo. E eu me lembrei das 10 virgens. O Senhor falou isso comigo. Ainda hoje pela manhã eu recapitulava essa mensagem e o Senhor falava comigo. Em todo tempo sejam águas suas vestes. E eu me lembrei de Mateus capítulo 25. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E vai dizer a palavra do Senhor que todas tosquenejaram e dormiram.
Porque passou o tempo. No relógio humano parecia que o noivo não ia vir. Só parecia. Mas diz o texto sagrado que deu meia-noite. E ouviu-se um clamor. O noivo está vindo aí. Sai-lhes ao encontro. Parece, só parece que o noivo está demorando para buscar a gente. Só parece. Mas enquanto ele não vem, ele está dando tempo para mim e para você. Arrumar nossa vida. Consertar nossa vida, o nosso altar. Ficar tudo limpinho. Ficar com as vestes brancas, semelhante como está em Apocalipse. Quem são esses? Esses foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Está pronto. Não é com aparência de pronto, mas é estar pronto. Deus está dando tempo para mim e para você estarmos prontos. As virgens loucas tinham aparência de que estava pronta, mas não estava. E sabe o que revelou que ela não estava pronta? O tempo, o relógio chegando meia-noite. Deu 11h30, parecia que era. 11h45 parecia que era, mas quando deu meia-noite, a realidade chegou. Cadê o azeite para iluminar o caminho? Cadê o azeite para iluminar a lamparina? Cadê o azeite para poder se encontrar com ele? Às vezes a gente está displicente acerca do tempo. Não se prepara mais como era para se preparar. Não anseia mais como era para ansiar a volta de Jesus. Estamos adormecidos no tempo, inquietos e inquietas como estava Marta, com muitas coisas. E Jesus tem procurado as Marias para escolher somente uma coisa que é necessária: estar aos pés. Não esteja com uma aparência de pronto, porque vai dar meia-noite. Você pode até dormir, porque o problema não está no dormir. Que ninguém vai ficar o tempo todo esperando vai cair no sono. Quem não dorme, não estou esquecendo, deixa ele, que ele é o dono do tempo. Mas nós, ontem eu já estava agoniada, eu quero chegar lá, o cara para dormir, eu estou com sono. Aí eu fui deitar, o braço latejando, eu digo, meu Deus, eu quero tanto dormir. E eu não estava conseguindo nos primeiros momentos dormir, mas depois o Senhor me acalmou, eu consegui dormir. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu canso, eu vou cansar e não querer dormir, agora ele não. E o Senhor tem dado tempo para mim e para você. Não fique olhando para o seu relógio e falando, Deus, quando é que vai acontecer? Não. Se Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Mas esteja pronto para voltar ao Senhor. Porque Ele vai voltar para buscar a sua vida. E a Bíblia vai dizer que aquelas que não tinham azeite pediram emprestado para quem? Para quem tinha. Tem horas que aqui na terra a gente consegue pegar emprestado e ainda pagar, né? Devolver, né? Mas naquele tempo, aquela hora não tinha mais como fazer isso. E as que tinham azeite disse, vai lá, vai comprar, quem sabe vai dar tempo. Mas só que esse é o tempo da gente buscar o azeite. Esse é o tempo da gente buscar a presença. Esse é o tempo da gente buscar o reino do Senhor como prioridade exclusiva e deixar que Ele acrescente as demais coisas. E às vezes a gente desperdiça um tempo. Foi como a missionária falou. Ela estava no trabalho, deu tempo, eu vou. Deu tempo, eu vou. Não é perder o tempo. É se unir com todo mundo tempo para usar ele da maneira certa. Porque Jesus voltará. E diz a Bíblia que somente as prudentes foram que conseguiram entrar. Quando as loucas voltaram com o azeite que foi comprar na hora errada, a porta estava fechada. Olha aí. Porque o tempo passou. E eu lhe pergunto nessa tarde, o que você tem feito com o seu tempo? Já está determinado tudo. Todas as coisas já estão determinadas.
tempo ele passa e a gente não faz o que é para a gente fazer, a gente tem que assumir com as nossas consequências. Mas o Senhor nessa tarde, Ele quer que haja em nós a sabedoria para estarmos atentos e nós conseguirmos discernir o tempo e o momento. Ele não quer que a gente seja pego de surpresa. Ele não quer. Ele não quer que de meia-noite a gente olhe para o lado e fale, me dê um pouco de azeite. Porque não saber guardar e pedir para o outro é muito mais fácil. Mas aqui a gente tem uma responsabilidade pessoal. Não dava para emprestar, não dava para dar. A mesma coisa é o nosso tempo com Deus. Não dá para negociar aquilo que não é negociável. Vai dar meia-noite, Ele vai me buscar a sua igreja. E só vai descobrir quem de fato viveu todos os tempos com o dono do tempo. Quem está com as suas vestes brancas. Quem está com o seu nome escrito no livro da vida. E tudo isso se faz por vida. Porque tem gente que fica esperando, né? Que acha que vai conseguir no último momento, né? Ah, Senhor Jesus, eu vou esperar passar um tempo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer neste instante. Como é que a gente vai deixar para depois? Então o tempo é esse. O tempo é agora de quê? De buscar o Senhor. De se unir com o Senhor. De estar com azeite na lamparina para que quando Ele venha, a gente tenha certeza de que nós iremos comer. E enquanto Ele não vem, Ele nos ajudará a gente desfrutar de cada tempo na sua presença, que é o melhor. É viver todos os tempos, todas as fases, todas as estações com o Senhor. É estar com o Senhor até que Ele venha. Que assim como o Senhor, Ele trouxe esse tema dessa campanha, que há um tempo determinado para todas as coisas. Que a gente não fique querendo acrescentar aquilo que não é para fazer no tempo que é para a gente fazer. Para a gente fazer tudo aquilo que o céu determinou. Para que a gente faça, para que a gente viva, para que a gente desfrute tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque os planos do Senhor para as nossas vidas são planos de paz e não de mal. Mas para a gente desfrutar desse tempo de paz e estar com o Senhor, a gente precisa estar unido com Deus. Não é querer viver as coisas no nosso tempo, mas viver no tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado para mim e para a sua vida. E se a gente estiver debaixo desse tempo, nós viveremos tudo e se fará e será formoso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade até aqui ajudar o Senhor. Que Deus continue abençoando a igreja.